Bom dia, pessoal! Então, hoje nós vamos trabalhar lá na nossa apostila com o conteúdo de frações, tá? Hoje eu trouxe aí para vocês uma forma bem prática da gente estudar a parte de frações. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma folha inteira. Quando eu tenho essa folha inteira, eu estou trabalhando com o todo. Então, o todo é o que nós chamamos de um inteiro, ok? Olha lá, um inteiro, tudo bem? Aí, o que acontece? Quando eu tenho esse inteiro e eu divido ele no meio, vamos dividir ele ao meio, vamos marcar aqui, ó, a dobra do meio. Então, a minha dobra do meio está aqui. Olha lá. Dividi o meu inteiro em duas partes. O que eu tenho agora aqui? Se eu for considerar um lado de cada vez. Eu tenho aqui, ó, meio. Dá para ver aqui? Então, eu tenho meio. Aí, digamos que eu quero dividir esse meio ao meio novamente. Eu divido aqui. Só que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou dividir aqui também. Olha lá. Em quantos pedaços a gente dividiu essa nossa folha aqui? Ela está dividida em 4. Quando eu divido em 4, cada pedacinho desses representa 1/4. Olha lá. E a gente vai diminuindo a nossa folha. Dá para ver aí? Olha lá. Vou sobrepondo uma sobre a outra. Mas aí eu quero dividir ao meio mais uma vez. Então, eu vou dividir novamente ao meio. Ó, dividir no meio. Dividir ao meio. Cada uma dessas partes eu divido no meio de novo. Dividir ao meio. Agora, quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pedacinho desse representa 1/8. Olha lá, quando eu divido no meio de novo, eu tenho 1/8. Aí eu quero dividir ele mais uma vez. Vamos dividir aqui ele mais uma vez. Cada pedacinho desse a gente divide ao meio novamente. Olha lá. Vou dividindo. E vou dividindo. Divido aqui também. Divido aqui também. E aqui também. Dividi todos os meus pedacinhos novamente. Vamos contar quantos nós temos agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cada pedacinho desse, 1/16. Olha lá. Então, cada vez que eu dobro a minha figura, eu encontro uma fração diferente. Tá vendo aqui? E para representá-las dentro do inteiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantas figurinhas eu utilizei dentro daquilo que eu dividi. Então, se eu dividir ela ao meio, para poder encontrar o inteiro, eu tenho que ter 2 figuras dessa. Vou ter 2 para encontrar o inteiro. Para encontrar o inteiro, quando eu divido ela em 4, eu tenho que ter
4 quartos. Quando eu divido em 8, eu tenho que ter 8 oitavos. E para encontrar o inteiro aqui, quando eu divido em 16, eu tenho que ter 16 avos. Ou seja, o numerador e o denominador têm que ser iguais para representar o meu todo. Lembrando que, quando eu estiver trabalhando com o todo, o inteiro, ele sempre vai estar representado aqui, ó, no denominador, tá? As partes em que ele foi dividido, as partes que eu estou utilizando desse inteiro aqui, eu escrevo no numerador. O inteiro seriam 2 partes dessa aqui que eu dividi em 2. Então, eu teria que ter 2 meios. Eu tenho 2 meios aqui? Não, eu tenho 1. Se eu estiver trabalhando com o inteiro aqui dividido em 4 partes, para ter o inteiro, eu tenho que ter o 4 aqui em cima. Eu tenho 4? Não, eu só tenho 1. Ok? Então, esse vídeo aqui é para deixar aí melhor, para vocês visualizarem essa questão das frações, de como eu encontro as frações. Tudo bem? Olha só, agora nós vamos trabalhar com as frações, porém nós vamos completar, tá? A parte de completar as frações para obter um inteiro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma forminha de gelo que eu vou encher, tá? Se eu encher as 6 partes, eu vou ter um inteiro, ok? Mas e se eu encher uma parte, 2, 3? Será que eu enchi toda a minha forma? Não, né? Eu enchi, olha lá, enchi 3 o quê? 3 sextos, né? Da minha forminha. Ok? Para eu encher ela inteira, eu tenho que encher quanto mais? Eu tenho que encher mais 3 sextos. São as 3 partes que faltam encher. Será que é isso mesmo? Vamos ver? Olha lá. 1, 2, 3. Completei o inteiro. Mas e se fosse? Olha lá. Vamos aumentar aqui. Se eu tivesse que encher um pouquinho mais. Se eu tivesse agora 6 partes cheias e precisasse encher o restante. Primeira coisa que eu vou observar é o quê? Quantas partes eu preciso encher. Então, eu preciso encher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é o meu inteiro. 10 é o meu denominador. Aqui, o meu denominador. Aqui eu vou representar o que já está cheio. Aqui eu vou representar o que está faltando para encher. Quanto eu já tenho cheio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes cheias. Quanto falta para terminar de encher? Para terminar de encher, faltam 4 partes. Então, olha lá, vamos conferir se é isso mesmo? Eu disse que faltam encher 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu tenho o inteiro.
como que representa mesmo o inteiro? Quem se lembra como representa o inteiro? Eu tenho que ter a mesma coisa no numerador e no denominador. 10 divisões cheias de 10 que eu tenho na minha forma de gelo. Lembrando que esse símbolo representa uma divisão, 10 dividido por 10, 1, que é o meu inteiro, 1 inteiro. Então, olha só, pessoal. Os exercícios que eu acabei de explicar, vocês vão fazer aqui, ó. No número 33, vão observar a partir dessa fração dada para completar aqui. Exercício 34, vão completar o quadro para achar o inteiro. É igual eu acabei de fazer para vocês na forminha. O 35 vai representar em frações essas compras de frutas aqui. Exercício 36. Vamos escrever como se lê cada uma dessas frações. Ok? Exercício 37. Vamos representar em frações a mesma coisa o 38. Tá? A sentença que está escrita aqui nós vamos representar em fração. E o exercício 39 também vamos representar em fração, a partir das observações e a partir dos vídeos explicativos aí que a professora colocou para vocês. Tudo bem? Lembrando que amanhã nós temos aula ao vivo. E aí, as dúvidas que ficarem desses exercícios aqui, nós vamos tirar na aula de amanhã, onde nós vamos fazer a correção desses exercícios. Tudo bem? Então, a gente se encontra amanhã. Até mais. Tchau, tchau.